Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora, canal dedicado à resenha de livros, o meu pensamento e opinião sobre os livros que eu estou lendo e relendo. Estamos no desafio aí para 25, né, que é ler a literatura brasileira com o tema de regionalismos, né, aquela literatura do interior, do sertão, sertão é perigoso, e visando a nossa releitura, terceira leitura aí do Grande Sertão Veredas, do grande Guimarães Rosa. Né? Então, esse ano, ano que vem, nós vamos passar aí um tempo lendo. Então, eu estou relendo toda a literatura que tem a ver com isso aí. E hoje nós vamos falar do Graciliano Ramos. Né? E no próximo eu vou falar da Raquel de Queiroz, que fez o 15, e o Memorial de Maria Moura. Né? Então, tá. Hoje nós vamos falar então de São Bernardo e o Vidas Secas. Então, vou começar com São Bernardo, né? E depois vai para o Vidas Secas. Que é uma nova edição, belíssima nova edição que eles fizeram aqui, ó, né? Então eu vou reler, né? Tá na hora de reler. Muito bem, o São Bernardo. São Bernardo é uma história que se passa em São Bernardo, uma fazenda, por exemplo, uma propriedade, e vai contar a história de um explorador, né? O Paulo Honório, que é apaixonado pela Madalena. É uma história de amor, né? Então é uma história de amor, um casal que não vai dar muito certo, mas o importante aqui é a narrativa em primeira pessoa em que o Paulo Honório vai contar lá como é que ele chegou ao poder, né? Como é que ele conseguiu os latifúndios dele, que vai lembrar muito o Mulo, né? Do Darcy, aliás, o Darcy Ribeiro, né? No livro dele, O Mulo, vai lembrar essa obra aqui, né? Se eu não me engano, eu falei lá no vídeo. O Mulo, do Darcy Ribeiro, também escreveu Maíra, né? Então vai contar isso, é um explorador, um dono de terras, que vai narrar confessando seus crimes, vamos dizer assim, né? Então aqui o Paulo Honório tentou chamar alguns colegas ali, alguns camaradas, para escrever com ele, né? A história, né? Ou seja, fazer uma biografia dele, tá? Contar a vida, mas não conseguiu esses comparsas para o crime. E ele mesmo vai narrar a história. Então vai narrar a história da propriedade, como é que ele vai alargando as cercas, né? Vai invadindo a terra dos vizinhos, mantendo a propriedade, ampliando essa propriedade. E ao mesmo tempo o drama dele com a Madalena, né? Se a Madalena traiu ou não, aqui é o Bentinho, né? O Dom Casmurro. Se ela traiu ou não, porque ela é uma mulher estudada, né? Uma professora, então ele acha que ela sabe mais do que ele, então ele não aguenta, assim, essa figura feminina, né? Que tem um poder intelectual acima dele, que é a figura masculina. Então ele desconfia muito da pessoa, da Madalena, depois ele vai se arrepender, né? Então, sim, o resumão. Tem que ler por isso, porque é uma narração em primeira pessoa, então é como ele vê o mundo, como ele vê a exploração, como é que ele vê que funciona o latifúndio, como é que é a vida, a ideia do mais forte, né? Então a ideia do explorador é aquela ideia de eu sou o mais forte, então eu tenho privilégio, eu tenho poder para largar, aumentar as minhas propriedades, derrubar a cerca do vizinho, e também a questão da dominação masculina sobre o feminino, né? Então ele é o homem, ele é a cabeça e a mulher, mesmo que ela seja uma professora, né? E ele tente ali escrever o relato, não seria que ele não é exatamente um literato, né? Ele tem dificuldades para estabelecer esse texto que você vai ler, ele até queria convidar outras pessoas para escrever, igual eu falei, mas a figura feminina que da professora vai ser essa, né, ofensa a ele, o homem branco, todo poderoso, latifundiário, tá? Então é o resumex, né, do São Bernardo, tem que ler, tá? E se você for ler ou reler O Mulo, do Darcy Ribeiro, né? Então recomendo, que tem toda, não é intertexto, não, é uma inspiração, influência, né? A síndrome da influência, né? A angústia da influência, como diz o Harold Bloom, tá? Outra obra sensacional que esse aqui de 34, tá? 1934. Agora, a próxima, que é o Vidas Secas, que é um romance ou um conjunto de contos, é de 38, né? Então é a época ali em que o Graciliano foi preso, né? Intentou na comunista e tal, foi preso e tal. Ele escreveu lá depois o Memorial do Cárcere e depois perdeu esse material, escreveu de novo, né? Que é autobiografia e tal. E esse livro aqui é um conjunto de contos, porque você pode ler os capítulos dele de forma alternada, né? Não tem uma ordem cronológica, tem inclusive o tempo aqui, você não sabe quando acontece, né? Diferente de O 15 da Raquel de Queiroz, que lá no 15 da Raquel de Queiroz a história acontece na seca de 1915, né? Que, se eu não me engano, é isso aí. Essa seca aqui, a Vidas Secas, né, os retirantes, não fala exatamente quando, tá? É igual lá o Morte de Vida Severino, do João Cabral, que a história pode ser do século XIX, século XX, porque a seca é cíclica, né? Tanto que a história começa com a família se retirando e ela consegue um trabalho e depois retira de novo, tá? Porque é isso, né? É uma vida de vaqueiro lá, dos cowboys do sertão, né? O Fabiano, e aí ele tem um filho mais velho, um filho mais novo, tem a senhora Vitória, e tem a baleia, né? Inclusive o conto da baleia, que é um dos capítulos aqui,
foi a origem da história, né? O primeiro, ele pensou a cachorrinha, o drama da cachorrinha lá da família e tal. E aí depois é que ele foi fazer, né, essa edição aqui é fantástica, né? Ou seja, né, eu trabalho o Teorólogo, então dá até vontade de reler mesmo, né? É mais voltado para o público fã juvenil, tá? Isso aqui é o kit do fã juvenil, mas é muito bem ilustrado, coisa assim. Então é o filho mais velho, o filho mais novo, a esposa, o cachorrinho, tá? Então é assim, uma família de retirantes. O Fabiano vai de fazenda em fazenda procurando emprego, né? Porque é a questão também do. Então é uma vida de retirante, né? Ele está sempre nômade, né? Um nômade. Então ele está sempre ali de fazenda em fazenda. Os pagamentos não são muito justos, né? Então ele reclama muito disso aí que o patrão fala o salário, mas depois paga outro salário, né? Sempre explorando a mão de trabalho, igual você vê lá no Polo Honório, né? Só que o Polo Honório é a versão do mandatário, né? Do explorador. E aqui você vê a vida do sofredor, do explorado, né? Então, você lendo as duas obras, você vai entender como é que é o ponto de vista de quem manda. E aqui o ponto de vista de quem sofre, porque aqui todo mundo chuta o Fabiano, né? A natureza, a seca, o sertão, a esposa, os filhos, né? Todo mundo aqui. O soldado, né? Enquanto o soldado vai com a cara dele lá no jogo, perde, não sei o que, lá, esteja preso. E é assim, né? Todo mundo manda ele, o patrão, né? Todo mundo. Então, os fazendeiros, todo mundo tem poder sobre o Fabiano. E o Fabiano é esse homem que se mistura com a natureza, sofre com a natureza, né? E o animal aqui tem mais pessoa do que as pessoas, podemos dizer assim. A baleia sofre com a morte, né? Porque em um dado momento é que ele acha que ela está doente, né? Hidrofobia. E aí vai lá e pega a espingarda e mata a baleia, né? Então mostra a morte dela, assim, ela sonhando com um mundo cheio de preás, né? Preás que é tipo os ratos do campo, uma coisa assim, né? Nunca vi um preá. Preá deve ser algum animal ali da caatinga, né? Do sertão. Então a cachorra morre, sim, imaginando muito fartura. E imaginando um grande Fabiano, né? Um homem imenso. Então, assim, o animal, o cachorro, a baleia, é humanizado. Então eles falam, mas peraí, os humanos não têm essa comoção toda que o narrador, teve em narrar a morte da cachorra, né? Então, como assim? A cachorra é mais importante que, que os seres humanos, né? Por quê? Porque você vê que os seres humanos pouco conversam, o diálogo deles é muito sofrido. E é uma obra muito sofrida, tá? Então, assim, não é uma obra que te dá prazer de ler história. Assim, no sentido de a vida é muito sofrida, a seca, a miséria, a fome. Matam o próprio papagaio, né? Esse papagaio lá de estimação, matam o papagaio e se alimentam desse papagaio e tal. Então, assim, não é uma história. É triste, mas tem um prazer estético, porque é uma obra de arte, uma obra-prima, né? Do regionalismo, do modernismo do século XX, dos 1930, 38, 40, né? Então a gente fica nesse. Eu gosto da forma como o livro é escrito, a narradora, a linguagem muito seca, muito concisa, né? Assim, cirúrgica mesmo, né? O Graciliano é um esteta, né? Tem o estilo dele. Mas o enredo em si é muito sofrido, tá? Então é essa que é a diferença aí. Então surge esse contraste. Você tem uma obra-prima, uma obra literária que tem um teor estético, mas ele faz uma estética em cima do sofrimento. Inclusive ele questiona isso também as obras do Portinari, né? As obras do Portinari na mesma época também modernismo, a pintura, né? A obra do Portinari fala disso, dos retirantes, dos mortos, né? Sim. É uma obra também que retrata a tristeza, né? Porque isso é cíclico, tá? A questão do Nordeste é cíclico desde aí muito tempo, né? A questão climática, a tempo de chuva e o tempo de seca. Então muitos rios até somem, né? Os rios somem, fica só o leito. Então várias partes do livro aqui, eles seguindo o leito de um rio ao longo das fazendas, né? Então ali, cadê o rio? O rio sumiu. Porque durante a seca, que é de tempo em tempo, né? Pelo menos uma ou duas décadas, de década em década, ou de duas em duas décadas, né? Por isso que é difícil datar, porque teve seca ali no final do século XIX, no início do século XX, nos anos 30, né? Então tem essas questões aí. Então é difícil datar, tá? Por isso, porque não sabe exatamente quando foi essa seca. Tá. Muito bem, então a história ela é não linear, porque você pode ler em formas diferentes os contos, né? Porque o primeiro ele se retirando e depois o último ele se retirando, né? Enquanto isso tem as cenas, né? As cenas da fazenda, onde eles ocupam lá um barracão, né? E tenta viver. Tem as cenas com o patrão, né? Que é o patrão aquele que vai determinar um preço, não vai pagar o justo, né? E a mulher vai perceber isso. As cenas na cidade, as festanças, os meninos, o mais novo e o mais velho, vai achar estranho isso, né? Um monte de gente, tá falando coisa que eles nem sabem o que é, porque a vida deles é ficar andando pelo sertão, né?
É igual a Morte e Vida Severina lá do João Cabral, como eu te falei. É uma obra de arte, né? Assim, em termos literários, mas é o sofrimento, que a gente sofre com o Severino, né? Várias partes ali, realmente, assim, a gente tem um prazer estético com a obra, com a poesia, com a belíssima poesia do João Cabral, mas ao mesmo tempo a narrativa de sofrimento, de miséria, de morte é muito palpável, né? Então é isso aí que tem aqui em Vidas Secas. Não é uma obra assim que você vai ler para passatempo, né? Porque realmente é um sofrimento, é uma tragédia, né? Mas é uma obra-prima, tá? Então a gente fica assim nessa tensão, né? Eu vou elogiar isso aqui enquanto literatura, mas eu vou sofrer com todo o enredo, tá? Não é um livro assim que você, né? Eu estou relendo pela beleza estética da obra, mas é igual que o São Bernardo, né? Igual o São Bernardo, que também não gosto nada do narrador, não gosto nada do personagem, mas a obra é sensacional por isso, né? Por esse desmascaramento. Ele tira a máscara, né? Tira a máscara do cidadão aqui. Não gosto né? do enredo, não gosto nada. Não gosto nada, não gosto. Mas é uma obra de arte sensacional, assim. O que eu gosto é a literatura, entendeu? Então eu leio o Graciliano, você lê pela angústia também. Gente, Angústia é outro livro angustiante, ali umas duas vezes, assim, é muito angustiante, mas é uma obra-prima, porque é o Graciliano. O Graciliano é um dos melhores escritores, né? Ao lado do Machado de Assis, ao lado do Lima Barreto, ao lado do Guimarães Rosa, os maiores escritores brasileiros, né? José Lins e tal, mas a obra muito sofredora, né? A angústia também é angustiante, né? Tem umas partes ali que realmente muito angustiante, né? Mais no final do livro. Então esses livros do Graciliano é o nosso Dostoiévski, tá? O pessoal fala assim, o Graciliano é o nosso... tá? Anota aí. O nosso Dostoiévski chama Graciliano Ramos, né? Porque ele consegue mostrar essas coisas assim, que são agruras, tragédias, coisas que você quer esquecer, né? Mas ele é um esteta, um cara assim que tem um domínio da linguagem, tem um estilo próprio, então assim, você lê pelo prazer estético, mas a história, o enredo em si, né? Não gosto do enredo Angústia, não gosto do enredo Vidas Secas, não gosto do enredo do São Bernardo, né? Assim, não gosto da história, dos personagens, o drama, muito dramático, mas você lê porque tem um trabalho de linguagem, trabalho de criação de personagens, trabalho de desenvolvimento dos personagens. As personagens mudam ao longo da história, né? Elas mostram assim, comportamentos diferentes ao longo da história. Então, a criação dos personagens, o estilo literário, o estilo de uso de linguagem, né? Apesar que o estilo do Graciliano é totalmente diferente do Guimarães Rosa, né? Então a gente vai debater isso aí. Tanto é que são autores diversos, com os mesmos temas, o sertão é perigoso, mas a linguagem do Graciliano é muito mais enxuta, tá? É muito mais precisa do que a do Guimarães, que faz altos viagens, criação de palavras, né? É muito prolixo, né? Uma coisa que o Graciliano narraria em poucas páginas, o Guimarães cria uma análise estética, filosófica, existencialista imensa, né? Então, o próprio Graciliano achava o Guimarães Rosa meio exagerado, meio, né, excessivo, enquanto que o Graciliano cortava os adjetivos, né? Vou cortar isso aqui, tá muito, você tá falando demais, vou cortar isso aqui, né? Então, mas os dois, tanto o Graciliano quanto o Guimarães, são estetas, né? Ambos têm seus estilos literários, a sua forma de escrever, a sua forma de ver o mundo, né? Por mais que eles se atenham aos mesmos temas, né? Os temas que tem na obra do Graciliano são os mesmos temas que tem na obra do Guimarães Rosa, né? Que é o sertão, a exploração, a miséria, os retirantes, né? Então, é a mesma coisa, tá? Então, fiquei a dica, né? Hoje nós falamos então do São Bernardo, que aí é a narrativa aqui, né, do opressor, e aqui o Vidas Secas, que é a narrativa do oprimido, né? Daquele que sofre com o sertão perigoso, tá? Então fica aí a dica. Vamos ler, né, mais a literatura brasileira, né? Vamos ler a literatura brasileira, a nossa cultura, e ler o Graciliano Ramos, né? Para a gente preparar agora. O próximo que a gente vai ler agora é a Raquel de Queiroz, próxima, né? Raquel de Queiroz com o 15 e o Memorial de Maria Moura. Tá na lista aqui. Depois a gente já leu o Coronel Lobisomem e tal, né? O Mula, etc. A gente leu o Sagarana, para no final do ano, ou quem sabe no próximo, quem sabe, acho que é no próximo, né? A gente vai ler aí o Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, ok? Então, esse é o nosso desafio em literatura brasileira, o regionalismo. Sertão é perigoso, ok? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.